Olá, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os três motivos principais que te impedem de ser um empreendedor, os três motivos principais que bloqueiam, que travam o seu desejo de se tornar dono do seu próprio negócio. Portanto, preste muita atenção nesse vídeo e, se possível, assista esse vídeo até o final, porque eu garanto para você de que este assunto, este ensinamento realmente pode agregar um grande valor em sua vida e pode fazer uma grande diferença em sua vida. Então eu vou direto ao assunto. Qual é o primeiro motivo que te impede de você ser um empreendedor? O primeiro motivo é a síndrome do empregado. A síndrome do empregado. O que significa a síndrome do empregado? Significa que você foi estimulado, você foi ensinado, foi colocado na sua mente que você deve trabalhar para os outros, que você deve garantir a estabilidade de um emprego com carteira assinada para você ter os direitos trabalhistas, para você ter uma certa estabilidade, para você ter mais segurança em sua vida. Então você foi estimulado pela forma que você foi educado. Então os seus educadores ou seus pais e até mesmo a escola, ela te ensinou a ser um empregado. Então, todo o conhecimento que você adquiriu, todas as informações que você teve até aqui na sua vida, te levam para esse caminho de ser um empregado. Então, você foi ensinado, você foi feito, você foi programado pela forma que você foi educado para você ser um empregado. Porque ninguém te ensinou, ninguém te estimulou a você se tornar um empreendedor. Um empreendedor. Pelo contrário, muitas vezes as ideias que foram colocadas para você é que os empreendedores, que os grandes empresários, foi colocado para você de que os grandes empresários são pessoas exploradoras, são pessoas desonestas, são pessoas injustas, são pessoas que exploram os seus funcionários. Essa ideia eu confesso que eu tive na minha mente durante muitos anos e no início da minha vida profissional, eu queria passar em um concurso público. Porque esse é o sonho da grande maioria das pessoas, da grande maioria dos jovens, eles querem passar em um concurso público para eles se sentirem realmente seguros e estabilizados em um emprego público. Porém, essa é uma grande ilusão, porque se eu tivesse me tornado um empregado, mesmo que fosse em um concurso público, com certeza eu não teria os resultados extraordinários que eu conquistei em minha vida, porque eu me tornei um empreendedor, eu me tornei um empresário, e eu trabalhei 7 anos da minha vida como empregado, até eu juntar a bagagem e a experiência e o capital também. Então, eu trabalhei 7 anos para juntar um pouco de capital para eu começar o meu primeiro negócio. Então, você precisa entender o seguinte, que o primeiro motivo que te bloqueia é a síndrome do empregado. No fundo, você foi educado, você foi programado para você ser um empregado, para você trabalhar para os outros, para você vender o seu tempo pelo salário que você recebe, para você trocar aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, por um salário no final do mês. Então entenda o seguinte: se você ficar nessa de ser um empregado para o resto da sua vida, você vai ter uma vida muito limitada. Você vai ter uma vida muito limitada e você não vai conquistar realmente é, todos os bens materiais, você não vai viver todas as experiências que você gostaria de viver, então você vai passar pela vida vivendo muito aquém daquilo que você poderia viver quando você trabalha a vida toda como empregado. É válido você trabalhar, se hoje você não tem capital, é válido você trabalhar pelo menos por algum tempo, até você juntar o capital, até você juntar a experiência, mas a partir daí se você tem o desejo de se tornar dono do seu próprio negócio, então você deve ir em frente e deve aprender tudo o que você precisa para você se tornar um empreendedor. Agora eu vou falar para você o segundo motivo que impede a grande maioria das pessoas de se tornarem donas do seu próprio negócio. O segundo motivo é a falta de capital. Então essa é uma desculpa que é usada por muitas pessoas porque elas não colocam o seu negócio, porque elas dizem assim: eu não tenho dinheiro para colocar um negócio próprio, eu não tenho capital. Então, a falta de capital realmente é um motivo muito sério, é um motivo muito forte que a grande maioria das pessoas
reclama, a grande maioria das pessoas usa essa desculpa, porque realmente é verdade. Então, é muito difícil hoje você pegar uma pessoa que está nas classes mais baixas da sociedade e ela ter realmente um capital sobrando, ela ter um dinheiro sobrando, porque ela não tem uma cultura, ela não tem uma cultura de sucesso, e uma pessoa que não tem uma cultura de sucesso, ela não guarda dinheiro. Ela não segue a quarta lei do sucesso, das leis que nos foram ensinadas pelo grande mestre Napoleão Hill, que é a lei da economia. Então ela não aprendeu a guardar pelo menos 10% do que ela ganha, e por isso que ela não tem capital. Então ela vai passar pela vida toda, ela vai trabalhar 10 anos, ela vai trabalhar 20 anos, ela vai trabalhar 30 anos e ela não vai ter capital sobrando, porque ela vai gastar tudo que ela ganha. Então a grande maioria das pessoas, ela não tem essa disciplina financeira, ela não tem essa disciplina financeira. Então ela acaba gastando mais do que ela ganha. Com certeza, a grande maioria das pessoas gastam mais do que ela ganha, por isso elas precisam de crédito. Por isso que muitas pessoas aí, elas estão cheias de cartão de crédito, elas procuram todas as formas de crédito possível para que elas possam ir complementando o seu, o seu dinheiro, o seu poder financeiro para ela manter o padrão de vida que ela tem. Então, para você juntar o capital, eu vou dar a seguinte dica para você. Você vai precisar administrar bem o dinheiro que você ganha. Então, se hoje você trabalha como empregado e você ganha a quantia X, então a primeira coisa que você precisa fazer é fazer um relatório de todos os seus gastos, todos os seus gastos diários, todos os seus gastos semanais, todos os seus gastos mensais, todos os seus gastos anuais. Então você precisa fazer um relatório bem detalhado, você precisa pegar caneta e papel e fazer esse relatório. Então esse é o primeiro passo para você colocar em ordem as suas finanças, é fazer o relatório dos seus gastos. Tudo que você gasta. Então faça esse relatório detalhado. A partir daí você vai saber exatamente quanto que você gasta. Quando você sabe quanto que você gasta, então esse é o primeiro passo, é daí que você vai fazer a sua projeção de quanto você pode ganhar a mais e de quanto você pode fazer sobrar. Então aí você tem duas opções. Se o dinheiro não está te sobrando no final do mês para você guardar, para você juntar o seu capital, para você abrir o seu negócio, então você tem duas opções. Ou você vai cortar os gastos que não são tão necessários, você vai baixar o seu padrão de vida, ou você vai pensar em ganhar mais dinheiro, você vai desenvolver uma nova fonte de renda, você vai aumentar o seu ganho para que possa sobrar dinheiro no final do mês e você possa guardar pelo menos 10% do que você ganha, que é a lei da economia. Então, uma pessoa que não tem capital e ela não seguir a quarta lei do sucesso, que é a lei da economia, com certeza ela não vai conseguir melhorar a sua situação, ela não vai conseguir se tornar um empreendedor, porque eu posso garantir para você que essa é uma das leis mais importantes do sucesso que você deve cumprir, que é a quarta lei do sucesso, a lei da economia. Que ela diz que você precisa fazer o seu dízimo pessoal, você precisa guardar pelo menos 10% do que você ganha. Eu confesso para você que quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei a trabalhar em um supermercado como empregado em um supermercado. E eu conseguia guardar 80% do meu salário. 80% do meu salário. Então eu baixei muito o meu padrão de vida. Eu vivia realmente só com o mínimo do mínimo do mínimo. E eu tinha uma mente mestra, eu tinha uma parceria na minha família que a gente dividia as despesas, né? As despesas básicas, né? A gente dividia entre as pessoas que conviviam comigo naquela época. Então a gente tinha essa parceria e com isso realmente os gastos se tornavam mínimos. Então eu consegui guardar durante 7 anos da minha vida 80% do meu salário, 80% do meu salário. E quando eu queria gastar um dinheiro a mais para mim me divertir ou fazer alguma coisa, então eu fazia horas extras. Eu não tirava do meu salário. O dinheiro para divertimento eu tirava das horas extras. Então eu fazia horas extras no meu trabalho e dali eu não precisava mexer no meu salário principal. Então eu tive essa disciplina financeira durante 7 anos da minha vida e foi por isso que eu consegui juntar o capital que me deu a possibilidade de abrir
o meu primeiro negócio, que graças a Deus fui muito bem sucedido. Então é por isso que eu posso ensinar para você, porque eu já passei pelo processo, eu sei como que é, eu sei como é que é você não ter capital, você não ter o dinheiro para você começar o seu próprio negócio. Eu sei como é você ter o desejo de abrir o seu próprio negócio e você não ter o capital suficiente para isso. Então faça o seguinte, estude e aprenda sobre a lei da economia, que é a quarta lei do sucesso, e comece a aplicar na sua vida. Aí você precisa fazer um relatório dos seus gastos, você precisa analisar o que, que você pode cortar, porque o ideal é você cortar o máximo de gastos possível, você baixar bastante o seu padrão de vida durante esses anos que você vai juntar o capital e procurar aumentar os seus ganhos. Então, se você fizer isso, você vai conseguir o capital com certeza muito mais rápido. Também é importante eu dizer para você que você não precisa de tanto capital. Então, não se iluda. Você pode abrir um negócio com pouco capital. O maior capital que você precisa é o conhecimento, é o entendimento sobre o negócio, é você realmente saber fazer aquele negócio, saber fazer com maestria, saber fazer com excelência. Esse é o grande diferencial. Mas é muito importante você começar com o seu próprio capital. Então, essa é uma dica muito importante que eu te dou. Evite começar um negócio, evite abrir a sua empresa com dinheiro emprestado ou com auxílio de fornecedores que vai te fornecer mercadorias para você pagar com prazo. Então não compre, a minha dica é a seguinte, não compre nada a prazo dos seus fornecedores e não empreste dinheiro de ninguém para você abrir o seu negócio. Procure abrir o seu negócio com o seu próprio capital. Então trabalhe mais um tempo aí para você juntar o capital e você não precisa de tanto capital, porque hoje em dia você pode abrir um negócio até com R$ 500, até com R$ 1.000. Você pode abrir um negócio pequeno e ir crescendo aos poucos. Ir crescendo aos poucos. Então, esse é o caminho do sucesso no empreendedorismo. Você precisa começar aos poucos, de acordo com as leis do universo, de acordo com a lei do ritmo, de acordo com a lei da gestação, de acordo com a lei da causa e efeito. Você começa devagar, você começa pequeno e você vai crescendo, você vai desenvolvendo, mas você precisa ir investindo cada vez mais. Então, se você vende uma mercadoria e você tem um lucro ali, vamos dizer, de R$ 10 naquela mercadoria, você precisa reinvestir aquele lucro para você ir aumentando o seu estoque de produtos, para você ir aumentando o seu patrimônio, e dessa maneira, aos poucos, de forma gradual, de forma contínua, você pode ir crescendo. Então é isso que acontece quando você segue as leis do sucesso e você aplica no seu negócio próprio que você pretende realizar. E o terceiro motivo que te impede de abrir o seu próprio negócio é o medo, exatamente. É o medo do fracasso. É o medo de não ser bem-sucedido, é o medo do que as outras pessoas vão dizer, é o medo da opinião alheia, é o medo de você fracassar. Então entenda o seguinte, o medo do fracasso, ele é maior do que o próprio fracasso. Ele é pior do que o próprio fracasso. Ele é muito mais avassalador do que o próprio fracasso. E eu sei o que é isso, porque quando eu abri o meu primeiro negócio próprio, realmente eu senti esse medo. Então ali é a hora de você vencer a barreira do terror. A barreira do terror é quando você vence esse medo, quando você quer se tornar um empreendedor, e esse medo vem tomar conta de você, e vem uma vozinha dentro da sua cabeça e diz que o negócio pode não dar certo, e se não der certo, e se as pessoas rirem de mim, e se eu for um fiasco, e se eu enfiar os pés pelas mãos, e se eu for mal sucedido, né? E se eu falir, e se eu quebrar, entendeu? Então vai vir essas vozinhas na sua cabeça, e o que você precisa fazer é simplesmente se manter firme no seu propósito, é você entender de que essas coisas poderão acontecer, esse sentimento de fracasso, de impotência, de medo, ele é normal, né? Isso acontece com todo mundo, então com você não vai ser diferente, porque a partir do momento que você pretende dar um passo a mais, que você pretende subir para o próximo nível, você precisa passar pela barreira do terror. Então, essa barreira do terror é um dos sacrifícios que você precisa superar. Então, por isso que é muito importante você entender as leis do universo, porque existe a lei do sacrifício que diz que para você realmente ter sucesso em sua vida, você precisa passar por alguns sacrifícios, e um desses sacrifícios é você superar esse medo, o medo do sucesso, o medo de ser feliz, o medo de dar um passo a mais, o medo de subir para o próximo nível, o medo de se tornar uma pessoa
maior e mais elevada, o medo de se tornar uma pessoa de sucesso. Então isso é muito normal, isso pode acontecer com você. Então leve em conta aqui esses 3 motivos, né, que estão te impedindo de se tornar um empreendedor. Aplique na sua vida o ensinamento desse vídeo, que você poderá realmente começar a encontrar o caminho do empreendedorismo e você poder assim realizar a realização, principalmente do sucesso financeiro em sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu sou Cláudio Kister. Esse é o seu canal Segredos do Sucesso. Se você está gostando desses assuntos, eu te convido, curta esse vídeo, faça um comentário, o seu comentário é muito importante. Compartilhe com seus amigos e principalmente se inscreva no canal para o canal crescer e nós poder levar a mais pessoas esses ensinamentos tão valiosos. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.